Seja muito bem-vindo à última aula da nossa jornada Vença a Mortalidade do seu rebanho ovino. Eu sou Léo Pinto, médico veterinário e ovinocultor há mais de 20 anos e sou o fundador da Escola de Ovinocultores que mais cresce no Brasil, a Vamos Produzir Cordeiros. Minha grande missão aqui é te ajudar a vencer a mortalidade do seu rebanho ovino e aumentar o seu lucro. E na aula de hoje eu vou te ensinar como ter o rebanho blindado à prova das principais doenças da ovinocultura. Quero reforçar uma coisa muito importante. Se você caiu aqui de paraquedas nessa aula, quero que você pause esse vídeo e primeiro vá assistir as duas aulas anteriores, porque eu abordei temas e conteúdos muito importantes para o seu aprendizado aqui nessa jornada. Na aula 1, eu te ensinei quais são os 5 principais erros que os ovinocultores precisam controlar para reduzir a mortalidade no seu rebanho. Na aula 2, eu mostrei os 3 passos para começar a controlar as perdas dos animais e aumentar o lucro. E esses passos são essenciais para o seu crescimento como ovinocultor e para alcançar o resultado que você quer, vencendo a mortalidade do seu rebanho. Eu não poderia deixar de agradecer as mensagens e comentários que recebi. Fico muito feliz em ver tantos ovinocultores que estão verdadeiramente decididos a mudar a realidade do seu rebanho. Isso me motiva a continuar aqui, trazendo sempre conteúdos e compartilhando com vocês os ensinamentos que eu adquiri ao longo da minha jornada de mais de 20 anos como ovinocultor. Para vocês eu deixo aqui o meu muito obrigado. Ao longo dessa jornada eu provei, através de técnicas e metodologias que eu tenho ensinado para os meus alunos, que é possível transformar qualquer rebanho. E posso lhe garantir que essa metodologia, essas técnicas vão funcionar em seu rebanho, independente da quantidade de animais que você tem e do tamanho da sua propriedade. Basta você ter disciplina e vontade para mudar. Você prefere ter um rebanho saudável, resistente às principais doenças da ovinocultura e lucrativo, ou ter um rebanho com alta taxa de mortalidade que só lhe dá e só traz prejuízo? Agora você está a um passo de ter nas mãos um plano detalhado para prevenir e combater as principais doenças que acometem os ovinos e que levam tantos prejuízos ao seu rebanho. Sanidade, cuidados, essas questões todas eu não tinha nenhum conhecimento básico, não sabia de nada. É tanto que quando eu comecei a comprar os animais, questão de tempo, começaram a surgir vários problemas. Não tinha vermifugação, não tinha um controle sanitário, então começou a morrer animais por conta do verme, né? Dos vermes e tudo. Eu cheguei a ter, no início, em torno de 40 cabeças, mais ou menos. Daí para cá, há um tempo começou a morrer bastante. A grande maioria chegou a óbito, né? Chegou a morrer e eu sem saber o que fazer, como fazer, né? Foi um problema, uma dor de cabeça. Pensei várias vezes em desistir, mas 90% morriam. Só comecei a melhorar a partir do programa Rebanho Blindado, né? Ele foi que me favoreceu essa possibilidade de mudança, né? Em fevereiro a março começaram a nascer os primeiros borregos, né? Os primeiros animais a partir dessa questão do Rebanho Blindado. E eu não tive nenhuma perda, né? O curso é muito bom. Depois que implementei aqui o curso, a gente não teve mortalidade nenhuma ainda. A coisa está melhorando. Muita dica, as doenças, como tratar, a questão da clostridiose, a questão do foot-rot, pasteurelose, as vacinas, a questão da vermifugação, que você tem que dar o reforço, né? A questão de todas as doenças que os ovinos são, que acometem os ovinos, são animais muito sensíveis. O primeiro ano foi frustrante. Perdi muito bicho para verminose, não sabia ter o manejo adequado, calendário sanitário não sabia nem o que era. As vacinas muito pior, fulano mandava dizer uma coisa, aplicava outra, aquele negócio todo. Conheci Léo Pinto e através dele fiquei sabendo sobre o rebanho blindado, que era ele, o professor. E aí fiz várias perguntas, tirei muitas dúvidas, muitas mesmo. E ele me fez o convite de participar do rebanho blindado. Aceitei o desafio, fiz o protocolo que ele me mandou. Graças a Deus, tá dando certo, tá dando resultado. Tô vendo no olho os resultados. Criar ovino não é para todo mundo e não é para qualquer um não. Tem que ter dedicação, tem que saber fazer o que tá fazendo, o que manda o protocolo. É exatamente isso aí que eu ensino na prática do rebanho blindado. Todos os meus alunos têm acesso a um método efetivo e prático que coloca seu rebanho em um lugar de destaque dentro da ovinocultura brasileira. Ao longo dessa jornada já te passei várias técnicas que me acompanham durante esses mais de 20 anos de experiência. Essa metodologia que eu chamo de Programa Rebanho Blindado é um método seguro que já blindou mais de 50 mil ovinos em todo o território brasileiro e até no exterior. E eu não sei se você sabia, mas muitos dos meus alunos conseguiram reduzir a alta taxa de mortalidade do seu rebanho com essas técnicas até
zero. Quando eu te mostro esse tipo de testemunho, é para que você veja que é possível, que você entenda que se eles conseguiram, você também consegue. E hoje vou te mostrar como ter um rebanho blindado à prova das principais doenças da ovinocultura. Vamos para a nossa aula. Vamos lá, pessoal, para a nossa aula técnica de hoje, o conteúdo que eu preparei para vocês. Tá? E tem uma surpresa boa no final aqui. Fica até o final que você vai me agradecer. Porque o material que eu vou disponibilizar no final da aula você não encontra em nenhum lugar de forma gratuita, não existe. Beleza? Então o tema base da aula de hoje é blindar o seu rebanho é mais barato do que tratar. É a parte final. Né? Eu gosto de fazer muito isso, eu bolei essa aula porque a gente tinha objeção em algumas propriedades. Quando a gente ia aplicar a metodologia, isso é caro, então eu fui mostrar para ele o quanto é barato prevenir. Tá? Para que você consiga fazer aquilo que eu falei nas outras aulas, subir as barreiras sanitárias. Você vai criando imunologia de uma forma dentro do seu rebanho que as barreiras não conseguem ultrapassar. Tá? Vamos lá. Essa pergunta é uma pergunta extremamente importante que eu faço questão de utilizar ela quando eu vou dar treinamento. Né? Vocês sabem que além de fazenda, é treinamento para criadores em associação, para a universidade, a gente faz esse treinamento de rotina, já fiz em todo o Brasil. E essa pergunta é uma que eu gosto muito de começar com ela, para esse tipo de aula, que é qual o principal objetivo da produção de cordeiros. Eu já recebi todo tipo de resposta, desde, o objetivo é produzir mais cordeiros. Beleza, mais cordeiros bons, mais cordeiros ruins? Não, Léo, mais cordeiros pesados. A que custo de produção? Né? Muitas vezes o cordeiro é pesado, mas não é lucrativo. Não, é melhor, eu quero produzir mais quilo de cordeiro por ovelha. Raciocínio legal. Mas e custo de produção? Isso aí. Então a gente recebe todo tipo de pergunta, a gente vai discutindo isso com o pessoal, vai abrindo a mente deles, olha, esse raciocínio aqui, esse outro lado aqui. Por quê? Gosto sempre de começar com isso. Porque eu quero que todo mundo que está me assistindo aqui fique claro na cabeça de vocês e que se o seu funcionário não estiver assistindo aqui, já está errado, que era para ele estar assistindo, né? Mas se o seu funcionário não estiver assistindo aqui, você passe isso para ele. Que o objetivo da produção de cordeiros é ter uma carne de cordeiro lucrativa, porque só através do lucro você vai poder reinvestir na estrutura, vai conseguir manter, às vezes pagar o financiamento que foi obtido para você conseguir ter essa estrutura, ou como alguns alunos meus falam, Léo, o meu rebanho paga o meu sítio. Eu tenho um rebanho de ovinos para sustentar o meu sítio, então o restante do sítio aqui meu é de graça. Eu digo, beleza, é um raciocínio. Tá? Mas para isso, o quilo do cordeiro tem que ser lucrativo. Por que eu estou falando isso? Estamos aqui na cabanha Três Irmãos, do meu sócio Pedro. De um lado, produção de carne, ovelhas mestiças. De um lado, ovelhas PO, produção de reprodutores, né, que a gente comercializa aqui. O sistema que eu utilizo aqui é diferente daqui. O nível de investimento que eu tenho aqui é diferente daqui. Porque esse cordeiro vai me gerar um faturamento específico. O Pedro vai mandar para o matadouro e vai comercializar a carne. E aqui eu vou vender como reprodutor. Então são realidades diferentes. Eu vou ter que ajustar o meu sistema de produção para que caiba aqui um sistema e caiba outro aqui. Para que em ambos eu encontre essa realidade que você está vendo aí, que é a carne de cordeiro lucrativa. Beleza? A gente tem, eu sempre mostro isso, eu bato muito, rapaz, o Léo repete isso direto, por que será que ele repete tanto? Pessoal, os 3 pilares da ovinocultura, sanidade, né? Pode ser chamado de saúde, genética, reprodução, né? A alimentação / nutrição. A gente tem algumas regiões que o pessoal é muito bom em nutrição, negação e sanidade. E existem alguns locais que o cara é muito bom em sanidade, negação e nutrição. A maioria gosta de investir em genética, é um bom sinal. Mas muitas vezes aquela genética que você está investindo não está dando resultado porque você está falhando na sanidade e na nutrição. Então, muitos criadores utilizam, raciocinam que são 3 pontos separados, né? Que elas não se integram. E eu já expliquei na aula a importância da integração, né? E quando a gente fala da importância delas, né? Quando a gente fala de realizar os manejos de forma eficiente, por que, Léo, você fala tanto em realizar os manejos? Porque o manejo é o momento de pôr em prática o que o rebanho precisa. O manejo nutricional, eu vou ter que fornecer a alimentação da forma correta, distribuída na quantidade correta. O projeto da instalação para fornecer a ração tem que ser bem pensado, já falei isso na aula anterior, tá?
Quando fala na reprodução também, dimensionamento de estrutura para poder ter o melhor aproveitamento, onde eu vou ter baias de maternidade, baias de reprodução. Tá? O manejo, na hora de colocar em prática, você errou, tudo foi por água abaixo. Tá? Agora, dentre todos esses manejos que a gente fala, né, de manejo reprodutivo, sanitário, tudo, qual o mais importante? Aí vem, muita gente vai falar, não, é reprodução. Se eu tiver um carneiro bom, melhora todo o rebanho. Porém, pessoal, né, apesar de eu bater, rebater, que essa é a realidade que vocês têm que entender dentro do seu rebanho, tá? Essa que está aí aparecendo para vocês, genética integra com saúde, saúde integra com nutrição, então são tudo integrado, a gente tem um ponto que eu não posso deixar de falar para você. O manejo sanitário, ele, quando você erra nele, ele dizima o seu rebanho, literalmente acaba com o seu rebanho. Ele, dentre os três, é que dá o prejuízo de maior intensidade e mais difícil de reverter. Se você erra na compra de um reprodutor, rapaz, eu comprei um reprodutor ruim, o borrego nasceu fraco, não deu a produção que eu queria, mas nasceu a produção. Ah, Léo, eu comprei um reprodutor, não deu sêmen, não perdeu as ovelhas, você perdeu tempo. Tempo é dinheiro, é prejuízo, mas você não perdeu os animais. Rapaz, eu errei na nutrição, no planejamento nutricional. Se você não faltar comida de fato, né, porque também aí não é um erro, né, já é uma coisa muito grave. Se errar na nutrição, vai diminuir, vai ganhar menos peso, você vai ter menos borrego apartado, menos quilo de borrego apartado, vai diminuir a eficiência reprodutiva, né, vai interferir na nutrição, vai interferir na sanidade, como eu falei. Mas o reprodutivo e o nutricional lhe dá um tempo hábil para você corrigir e não ter grandes perdas. No sanitário, não. Errou, falhou na vacinação, chegou o inverno, os animais não estão com o sistema imunológico ajustado para aguentar esse período de maior chuva, de mudança alimentar e de tudo, você começa a ter mortalidade. Por isso que o nosso programa se iniciou tão forte esse trabalho de sanidade, sanidade, sanidade. Tá? Outro ponto, menor conhecimento dos criadores. Tem hora que até eu me espanto, né? A gente já está com tanto tempo trabalhando online, tanto tempo dando assistência no Brasil, são mais de 20 anos criando, e ainda hoje tem criadores que falham nos manejos mais básicos. E eu falo para eles, gente, esse é um manejo já conhecido, uma tecnologia já antiga. Esse sistema não precisa você perguntar se tem que fazer ou não, se fulaninho faz. Não, isso aqui já é provado, tem que ser feito, é obrigação sua fazendo seu rebanho. Tá? E um dado que me impressionou, que só conheci esse dado depois de eu comecei a trabalhar com plataforma online, né, quando eu comecei a fazer meu trabalho online, é que grande causa das desistências são por conta das perdas. Porque o cara tem um rebanhozinho pequeno, se anima, quando ele começa a aumentar, começa a perder. Ah, ovelha só dá para criar pouco, ovelha não consigo crescer o rebanho, não dá certo, pouco não dá lucro e muito eu perco. Tá? Isso eu já escutei demais. Beleza? E grande parte das enfermidades dos ovinos se apresentam, né, apresentam incidência, ocorrência, elas estão presentes em todos os estados do Brasil, praticamente todas. Tá? Ah, Léo, Futirruto não tem um sertão. Não, uma doença ou outra específica vai ter uma incidência muito maior no sul do país, uma incidência muito maior na zona da mata, não vai ter no sertão. Mas a grande maioria, ela transita, né, em todos os estados. E vem outro ponto, pessoal. Eu comecei a atender algumas doenças no Nordeste há poucos anos, quando começou a maior integração dos criadores, que hoje a integração é muito maior. Né? A gente vê criadores da Bahia entregando animais no Rio Grande do Sul. Eu estou com um reprodutor aqui, nosso, que a gente vendeu, daqui de São Paulo, vai para a Bahia. Então, esse trânsito de animais começou a aparecer enfermidades no Sul, que não tinha, e no Nordeste, que não tinha. Por quê? Porque começou a ter um maior trânsito. Certo? Agora vem uma pergunta para você. Você sabe, de fato, o que é o manejo sanitário? De fato, o que é o manejo sanitário? São conjunto de medidas cuja finalidade é proporcionar aos animais ótimas condições de saúde. Tudo que você faz no seu rebanho visando que os seus animais tenham melhor qualidade sanitária, melhor saúde, se classifica como manejo sanitário. Porém, a gente tem dois grupos, né? Não só são dois manejos, perdão. Tem dois grupos, tem os preventivos e os curativos, tá? Preventivos, tudo o que você faz para evitar que seus animais adoeçam. É o que eu falo, o que eu bato, o que eu martelo, o que eu quero que vocês botem em mente de vocês.
Vacinação, uso de suplemento, vermifugação massal, teste sorológico, exame parasitário, tudo que você faz. Não, eu estou fazendo isso aqui para evitar que tenha um problema na frente, é preventivo. Agora, o animal já está com problema, é curativo. É tratamento, é curativo. Então, trauma, levou uma lesão, corte, vai usar um endectocida, vai usar um cicatrizante, está com carrapato, está com verminose, está com pneumonia, tudo, você vai entrar. Esses curativos, eles são um custo, às vezes, por animal, né, quando você vai... Ah, é barato, o animal adoeceu, eu vou gastar 20 reais, 30 reais. Aí quando faz um animal ou outro, o produtor acha na cabeça dele, pô, eu vacinar o rebanho todo, eu vou gastar 70, 80. Um animal aqui adoeceu, eu vou gastar 20, 30, é melhor. Eu vou mostrar por que não é melhor. Você já tem que saber, né? No nosso terceiro encontro, nas aulas anteriores eu mostrei já a problemática que tem, né, quando você tem surto no rebanho. Mas eu tenho aqui alguns exemplos, né, que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje, tá? Então, para ter um rebanho blindado, não basta só saber o que deve ser feito, você tem que saber como deve ser feito. Essa frase minha que eu martelo, porque não adianta você saber que o Nutrifull é um excelente suplemento para uso oral, mas você não sabe qual categoria vai usar, qual a dose, qual o intervalo da aplicação. Não adianta você comprar um RoboForte, não adianta você comprar um vermífugo específico, esse daqui, um produto que combate hemeriose e verminose, se você não sabe a dose, a data correta, tá? Aí vai cair naqueles problemas que eu já falei para vocês aqui, de culpar a droga, de culpar a ovelha, de culpar o veterinário, e quando nada mais é, a culpa é de quem não soube pegar essa tecnologia, que isso sim é uma tecnologia, um produto lançado há poucos anos, acho que foi em 2022 ele foi lançado, é um produto que revolucionou, né, principalmente aqui, muito utilizado para gado de leite, eu utilizo na ovinocultura. Então chega esse produto, você não sabe utilizar da forma correta, aí a culpa é do produto. Um produto que foi testado, validado e não está dando certo no seu rebanho. A culpa muito provavelmente foi erro de manejo. Tá? Por quê? Porque sabia que tinha que ser feito esse produto, mas não sabia como fazer. Então vamos lá, manejo sanitário correto, né? Um manejo sanitário de um rebanho blindado. A gente tem... Quando a gente trabalha dessa forma, a gente invariavelmente você confere maior imunidade. Por quê? Você vai fazer a vacina certa, a vacina indicada para esse animal, no período certo, na forma correta. Você vai conservar essa vacina da melhor forma possível. Você vai aplicar as doses durante um ano da melhor forma possível. Então, automaticamente, esse rebanho começa a ter um aumento de imunidade. Você começa automaticamente ter menos dor de cabeça com prejuízo, tá? Os tratamentos são mais eficazes, né? Contei já alguns exemplos para você de erro de medicamento que levou, né? Desde cegueira a um borrego jovem, a morte de outros animais por conta de erro de medicamento, tá? Redução das perdas, obviamente, se você faz o tratamento correto, mesmo que seja o curativo, não seja o preventivo, né? Porque a gente sempre fala da importância dos dois. A prevenção, ela é o caminho para você criar as barreiras, mas você tem que saber fazer o manejo curativo de forma correta, porque invariavelmente o animal pode adoecer, se você não souber fazer o tratamento de forma correta, não vai conseguir recuperar aquele animal, você vai perder, tá? Então, se você consegue pôr em prática esse manejo de forma correta, automaticamente redução de perdas, tá? Aí vem aquilo que eu falei no começo do custo, né? Essa aula foi muito pensando nisso, né? Porque fazer o manejo sanitário completo é caro. O calendário sanitário do Léo bota a vacina no rebanho, bota mais doses do que o laboratório manda. Eu boto mais doses do que o laboratório manda. Por quê? Porque eu vivo o campo da ovinocultura, eu vivo a realidade da ovinocultura. Esses dias, tendo reunião com alunos meus, do Rio Grande do Norte, ele disse, olha, eu só consegui controlar a mortalidade aqui quando eu implementei o seu calendário. Veio outro veterinário dizendo que estava com muita vacina, que podia ter problema, mas foi o contrário, o seu calendário resolveu o meu problema. Por quê? Porque eu entendo que nenhuma vacina é 100% e que o ajuste para a ovinocultura é necessário, principalmente a depender da sua região, tá? Então, sempre quando falam que é caro, eu gosto de jogar a pergunta de volta, é caro em relação a quê? Aí eu faço outra pergunta, o manejo sanitário representa quantos por cento do seu custo anual? Eu acho que nenhum, talvez não vou dizer nenhum, né, que alguém aqui pode ser tão organizado que sabe, mas a maioria não sabe, pessoal. Não sabe qual é o seu custo sanitário. Não sabe quanto gasta sanidade por ano. Por exemplo, aqui, o que é que eu tenho com o Pedro aqui? Tudo que é comprado é jogado a nota para o nosso controle. Ah, você comprou um produto, foi R$150, não usou todo. Não usei todo, ele está aqui na validade. No mês tal foi gasto R$20 daquele produto. Então a gente tem esse custo para poder a gente saber
se está dentro do planejado. Essa planilha aí, vocês sabem que eu faço análise de viabilidade econômica da ovinocultura, tá? E essa planilha aqui é dado de um rebanho, tá? Cortei nome do rebanho, tudo, né, para preservar aí as informações pessoal do rebanho. Eu nem sei qual é o rebanho, isso aqui faz tempo que eu fiz essa análise, tá? Então eu tenho aqui, nesse rebanho, eu tenho 8% de preventivo e 12% de curativo, em média aí, né, nos anos, tá? Pode ser 9, 1 e ter um ajuste aí, tá? 9% não é do custo geral de produção. Eu englobei aqui entre sal mineral, nutrição, com concentrado, com volumoso, e esse custo daqui, manutenção de pastagem, o calendário está em torno de 8%. Léo, isso é caro, é barato? A prevenção, vou mostrar agora por conta disso, esse investimento que você faz de prevenção vai lhe levar a 2 pontos. Primeiro, redução de mortalidade e aumento da produção. Porque lembra que existem diversas enfermidades com sinais, a gente chama subclínicos. Os animais estão aqui aparentemente saudáveis, quando na verdade estão sendo acometidos por algumas enfermidades e que estão minando o seu lucro. Porque é aquele animal que não ganha peso, é aquela ovelha que não cria bem um borrego, é aquele borrego que não desenvolve. Porque como você não está vendo a doença, está achando que faz parte da genética dela, o animal é ruim. Estou fornecendo a melhor ração e ele não está ganhando peso, quando na verdade foi falha de manejo sanitário. Tá? Qual é o seu prejuízo anual por perdas com sanidade? É mais de 10% dos custos anuais? Eu tenho certeza que muitos rebanhos aí, muita gente que está me assistindo vai dizer, Léo, não sei, mas é tanto que eu perdi a conta. Eu já cheguei em rebanhos que o funcionário falou para mim, doutor, me ajude, porque eu não estou dando conta de cavar buraco para enterrar as ovelhas. Isso me doeu de uma forma, quando eu cheguei, isso foi um rebanho em Alagoas, numa fazenda muito boa, que tinha um rebanho estruturado e pequeno, e o proprietário fez uma parceria com outro rebanho, juntou, quando juntou foi uma catástrofe. O rebanho do cara veio com muita enfermidade, o cara não tinha controle sanitário ajustado, a fazenda quando recebeu, juntou, então os animais novos estressaram com a chegada os animais velhos estressaram com a chegada dos novos, baixaram a imunidade e começaram a adoecer e perder. E isso, na época, para a gente conseguir controlar, foi um custo muito alto. Teve que isolar o animal, fazer uma quarentena maior, teve que investir em estrutura, que ele não cabia todos os animais lá dentro. Então, uma falha de manejo levou a um prejuízo muito grande dessa propriedade. Tá? Aí vem aquilo que eu já falei para vocês, mas vocês sabem que eu gosto de ensinar reforçando pontos importantes. Então, muitos criadores acham que aparecimento dos sintomas e das perdas, você faz o diagnóstico, já inicia com o tratamento e o problema está resolvido, né? Você vai controlar as perdas e os óbitos. Porém, a depender da enfermidade, esquece. Vou dar um exemplo das clostridioses. Ah, mas eu faço a vacina dos 10 mal. Você já assistiu as aulas passadas, né? Onde eu falo esse cuidado, que não é só dar a vacina, que tem uma série de pontos a serem acompanhados, tá? Várias e várias fazendas que eu já fui, estavam perdendo animais por clostridiose e a fazenda dizia que vacinava. Não vou dizer que ele não comprava vacina e que ele não fazia algum manejo, mas ele não estava imunizando o rebanho. Cansei de chegar na propriedade, quando eu dou o diagnóstico, se é verminose, não é, doutor, que o vermífugo está em dia. Né? Ou seja, eles ainda estão com o pensamento antigo, de que uma dose de vacina, uma dose de vermífugo vai controlar o problema dentro da propriedade. Tá? Então, quanto custa perder um animal, qual o valor de um animal em seu rebanho? O valor de compra mais o valor de manutenção no período do animal lá. Então, você comprou um animal hoje por R$500, colocou na sua estrutura, não gastou as vacinas que ia dar R$15, R$20 aí no ano, né? Para prevenção, perdeu o animal. Ah, eu perdi R$500, você não perdeu 500, você perdeu muito mais, você perdeu. O que você gastou de ração com ele, o que gastou de volumoso, hora de funcionário, ocupando instalação, e o tempo que esse animal estava lá que poderia ter ele produzido alguma coisa. Então é muito maior do que o valor de compra. Tá? Aí quando eu falo, será mesmo que prevenir é sempre melhor do que remediar? Eu gosto de citar alguns casos. Né? Vocês sabem que, como eu rodo, eu tenho muito histórico de casos. Né? E tem alguns que eu gosto de frisar, porque foram casos que chamaram muita atenção, e em ambos eram criadores iniciantes. Tá? Então, esse rebanho específico, rebanho A aqui, não vou citar nome, lógico, me chamou, teve perdas de animais, então
A gente fez necrópsia, fez citologia para concluir o diagnóstico e realmente era pasteurelose. A vacina de pasteurelose, se ele usasse no rebanho dele, por animal, daria 2,43, que era 1,20 a dose, eram 2 doses. Ele gastou de tratamento no lote, porque ele nem tratou o lote todo, porque os lotes eram separados. No lote, R$ 434 de tratamento. Porém, pessoal, ele perdeu, não recordo, 8, 10 animais, porque eu não dava assistência ao rebanho. Eu já falei para vocês, né? Tem gente que trata os veterinários como bombeiro, chama quando está pegando fogo, né? Então, tendo incêndio na fazenda, chama o veterinário para vir apagar. Então, ele tratou por animal, ele gastou R$ 7,83 com antibiótico, tá? Aqui eu falei ao contrário, aqui era 434 para vacinar o rebanho todo. 2,43 por animal. E o tratamento foi 1.410 ou 7,83 por animal. Porém, né, ele teve um prejuízo financeiro direto de R$ 973 reais, ou seja, só a vacina já era mais barata do que o que ele tratou, só a vacina foi mais barata, e ele teve que gastar, porque eu fiz o protocolo, né, vacinei o restante do rebanho, e fora a mortalidade de 8, 10 animais aí, bote aí 5 mil, 6 mil reais. Fora o meu trabalho, que foi mais de um dia para a gente atender esse rebanho aí. Então o prejuízo dele foi fácil, de mais de 10 mil reais. Então ele poderia ter evitado isso aí com 500 conto de vacinação. Bote aí que se ele fosse ruim, comprasse vacina cara, gastasse muita seringa, tivesse comprasse pistola, ia gastar 1.000. Ia economizar aí muito dinheiro. Por quê? Porque simplesmente foi um produtor que começou a criar sem planejamento, sem entender a importância de você ter esses manejos que a gente sempre reforça, tá? E o caso 2 é um caso que era um senhor que eu conhecia de muito tempo, quando eu tinha frigorífico, ele me fornecia leitão, certo? Ele teve que mudar a atividade lá da propriedade dele por questões de zoneamento, não podia criar suíno lá, ele passou a criar ovino. E ele, como sabia, né, que o meu frigorífico era de suíno e ovino, ele me ligou, Léo, tu pode me dar assistência aqui, estou precisando aqui, comecei com os carneiros e tal. Quando eu fui na fazenda dele, eram cordeiros confinados. De longe, quando eu cheguei, a palavra que veio na minha cabeça foi coccidiose, biotipo do animal. Então isso me chamou a atenção muito. Aí eu cheguei para ele, olha, como é que tá aqui, ganho de peso, olha, tá tanto, não sei o quê. Os animais chegaram agora, ele não, já está há tantos dias. Eu não lembro, faz muitos anos isso aí, uns 15 anos, isso já estava 60 dias. Disse, bicho, tu vai ter que abater esses animais assim. Não, Léo, eu vou ter prejuízo. Não, prejuízo é o que você está tendo agora, mantendo esses animais sem ganho de peso. Mantendo os animais sem ganho de peso. Então, eu fiz um comparativo aqui, que se fossem animais normais, né, que ele tivesse aí 200 gramas dia, certo? Uma média, você consegue um pouco menos, um pouco mais, eu coloquei uma conta redonda, certo? Então, você teria aí, desses animais lá confinados, dos 30 animais, teria aí 360 quilos. Os dele estavam abaixo de 100. Certeza absoluta, porque o prejuízo dele é gigante, tá? Então eu fiz um comparativo, se fosse 100, metade. Eu estou sendo bonzinho com o rebanho dele, certo? A diferença nesses cordeiros de 60 dias foi de R$ 2.225, contando vendendo o quilo da carne a 25, na sua região pode ser mais cara, pode ser mais barata. Então, fora aí tratamento, né, que foi indicou para ele aí reverter a situação. Então, pessoal, são dois casos de criadores como vocês. Isso aqui não é criador gigante, não é fazendas de centenas e milhares de animais, não. São criadores de 30 cabeças, de 100 cabeças, de 80, de 200 cabeças, que têm levado prejuízo simplesmente por não saber o manejo básico que tem que ser realizado naquele momento, tá? Eu tenho aqui, pessoal, um vídeo que eu quero que vocês assistam com muita atenção. Lembra, no começo desse vídeo aqui eu pedi para vocês ficarem até o final. Esse vídeo, eu garanto a vocês que um conteúdo nessa qualidade, com esse nível de informação, com essa vivência prática, dentro de uma propriedade que desenvolve a vinocultura de forma prática, buscando lucro, buscando ter resultado, você não tem. De forma gratuita, ninguém fornece. E a gente está trazendo isso para vocês aqui. Então eu peço que vocês parem, canetinha na mão, e assistam esse vídeo, que eu tenho certeza que se vocês colocarem em prática tudo que a gente ensinou aqui, e mais o que eu vou ensinar nesse vídeo para vocês, vocês vão mudar de fato a realidade do rebanho de vocês, beleza? Assiste o vídeo aí, por favor. Não vai chegar na hora aqui
Aí o Hélio, ó, não posso ajudar a vacinar porque tá na hora do trato. Eu não posso ajudar a vacinar porque eu tô limpando a baia. Eu não posso ajudar a vacinar porque hoje é minha folga. Não pode. O dia do manejo tem que saber. Esse ano vai ser responsável para aplicar o medicamento. O Hélio vai ser responsável por segurar a ovelha. O Valmir. Valdir ou Valmir? Valmir. O Valmir é responsável por trazer o lote para dentro da estação. Cada um tem uma função. É muito importante isso para o serviço não parar, não atrasar. É porque tem um ditado que eu vou falar o seguinte: quando vocês forem trabalhar com animal, não tenha pressa, mas também não perca tempo. É verdade? Porque não adianta também você passar o dia todo para vacinar 10 animais, não fez nada, perdeu o dia. Né? Não pode ter pressa para querer vacinar todos os animais no mesmo horário, que vai ter problema. O borrego vai ser pisado, né? Ovelha prenha pode abortar. Então, o manejo tem o tempo correto. Então, é importante que, para que seja otimizado esse manejo, é que cada um tenha uma função específica. Certo? Então, eu queria a colaboração de vocês hoje da seguinte forma. Primeiro, a gente vai mostrar aqui o lote, como a gente vai trabalhar. São ovelhas solteiras com carneiro dentro, né? Isso carneirado, não tem ovelha parida aqui. Então, tem ovelhas provavelmente de início de gestação, não tem nenhuma ovelha de final de gestação. Então, a gente tem que lembrar que ovelha, no começo da gestação, de 15 a 35 dias, a probabilidade de absorver é alta. Por quê? De 15, 16, 17 dias é quando o embriãozinho está colando no útero. Então imagina, o negócio está colando no útero, você dá uma pancada deles de gruda. Né? A gente fala assim para ficar assim, mas era como se o organismo, por conta do estresse, absorvesse. Então, às vezes, com 30 dias, o animal já está prenha e perde. Sai só aquele corrimentozinho, o cara diz, essa ovelha teve um corrimentozinho, ela estava coberta um dia desse, mas aquilo ali ela perdeu. E não foi doença, não foi simplesmente falta de atenção da gente na hora do manejo. Outra categoria com muito cuidado, ovelha final de gestação. Aquela ovelha que já está com a junta inchada, uma garupa frouxa. Todo mundo sabe que ela quando raparia afrouxa a garupa, né? Chega aquele buraco morto do lado do rabo, né? A vulva inchada, o ubre incha, tem um edema de ubre, que é aquele ubrezão pesado, às vezes ela fica até de perna aberta. Aí você vai querer que a ovelha dessa vai caminhar para longe para fazer um manejo, não vai dar certo. Então essas ovelhas, a preferência é que manejar o mínimo possível. Não é que você não vai vermifugar. Por exemplo, perguntaram aqui, eu estava numa live com um professor, que é amigo meu, e perguntaram a ele, eu estou com a ovelha final de gestação e ela está com o olho branco já. Eu espero parir ou eu vermifugo? Gente, pelo amor de Deus, vermifugue. Porque senão você perde a ovelha e o borrego. Porque se você vermifugar, pode perder o borrego, não pode se for mal feito. Se você fizer um manejo errado, pode perder o borrego. Mas se você não vermifugar, vai perder a ovelha e o borrego, porque ela não vai aguentar. Certo? Então, os animais têm que ser tratados independente do estágio de gestação, mas a forma que você vai tratar que é diferente. Tá? Se eu tenho condições de medicar sem marranho amanhã, for ovelha prenha, eu não consigo. Não consegue. A velocidade que ela anda é menor, o manejo, o tempo que a gente é exigido para a gente conter, para a gente manejar, né, é mais lento, então a gente vai manejar provavelmente a metade, certo? Marrãs até ela mesmo, provavelmente ela é mais rápida. Mas marrã, você chega perto, ela já corre. A ovelha prenha, ela não consegue. Tem que fazer isso aqui, cuidar que o bichinho preme. Tem que lembrar que o animal prenhe, vocês cuidaram dele muitas vezes, do dia que ele nasceu. Às vezes cuidou da mãe prenha, né? Cuidou da mãe prenha, nasceu, você cuidou, deu vermífugo, deu vacina, deu ração. Ela chegou na idade reprodutiva, vocês botaram em reprodução. Ela emprenhou. Quando ela vai pagar esse tempo todinho da hospedagem dela, porque desde que a mãe emprenhou dela, é a hospedagem, né? Quando ela vai pagar a hospedagem dela, ela perde. Aí vocês perderam aí mais de ano, né? Se vocês fizerem a conta, né? Porque ela emprenhou 5 meses. Ela na barriga da mãe 5 meses. Ela pariu para patar mais 3 ou 4 meses, depende do sistema. E ela emprenhar de novo, vai emprenhar lá por 7 e 8 meses de idade. Vai parir com um ano. Então fica um ano e ela não pagou a hospedagem, né? Aí atrasa. E às vezes muitos rebanhos não conseguem ter eficiência na fazenda, muitas vezes por um simples detalhe. Sempre porque às vezes você traz para a equipe de trabalho pessoas que não saem do ramo. Já aconteceu comigo. Vai trabalhar com ovelha, aí o cara só é muito serviço, chama alguém para ajudar, às vezes é pior. Eu nunca atrapalhei não, assim, com ovelha. Pronto, mas aí qual é o problema? É chegar o cara que quer trabalhar sem ser treinado antes. Por exemplo, lá no meu curral, eu tenho uma equipe, trabalho eu e mais 3 com gado. Quando a gente trabalhava com Nelore, às vezes precisava trazer mais gente, certo? Quando a gente trazia gente, às vezes era pior. Teve um dia que cheguei lá no curral, elas foram embora, quebraram os rincões estourados e foram embora. Por quê? O cara gritando, fazendo zoada, assustou o gado e ele foi embora. Com ovelha também, eu já vi isso. Por exemplo, eu chego lá no rebanho Boa Vontade do Fernando. Se o Sandrinho entra numa baia, se o Alexandre entra numa baia, que são os tratadores, as ovelhas não correm. Se você entra na baia, as ovelhas não correm.
porque você está todo dia, então ela entende que você é o cara ali, que é o parceiro dela, que é um cara que está ajudando elas, tá? E também já acompanha o cara, né? Já acompanha, porque ela sabe que vai ganhar alguma coisa, né? Ou é a ração, ou é um sal mineral, é alguma. Quando eu chego, o que acontece? Ela não me conhece. Então ela vai dizer, epa, o que esse cara vai fazer aqui? Ele é meu parceiro, ele veio me agredir, ele veio me dar uma pancada, ele veio me arrancar um pernil, né? Então, até que ela se habitue até com a minha voz e com a minha roupa, demora, tá? E as pessoas pensam que as ovelhas não conhecem as pessoas, elas conhecem exatamente cada um de vocês. Ela conhece o cara que chega gritando, ela conhece o cara que chega e bota ração, ela conhece o cara que para abrir uma porteira chuta ela conhece o cara que para abrir a porteira alisa ela. Então elas têm essa memória e esse reconhecimento das pessoas do livro. Então por isso que é muito importante que toda vez que venha trabalhar com os animais, todos vocês tenham o mesmo comportamento, de não gritar, de não bater, de não estressar elas, de não botar para correr, de vir chamando. A ovelha aprende o chamado. As minhas ovelhas eu chamava assoviando, eu e Sandrina, né? Sandrina é meu funcionário, assoviava, ela dizia assim, tudinho. Aí o cara até brinca, rapaz, é cachorro? Eu digo, não, é hábito. Porque todo dia ela sabia, quando assoviava, ela ia ganhar alguma coisa aqui. Por exemplo, vou dar uma ideia para vocês. Vocês querem pegar lote de ovelha assustada e elas começaram a gostar de manejo, toda vez manejo, depois bota ração. Quando chamar para manejo, elas vêm correndo, porque elas têm uma bonificação. Ela vai dizer, pô, eu vou passar naquele lugarzinho imprensado ali, mas depois tem, ó, uma raçãozinha para mim, então é tranquilo, porque aquele lugar imprensado ali, que eu vou tomar, no máximo uma vacina ou nada que vai me prejudicar, mas depois eu ganho a ração. Pronto. Isso é uma técnica de bem-estar animal. Falamos sobre isso numa live que a gente fez essa semana com os colegas, com o colega Emílio, né, que é especialista em manejo racional, e fala sobre muito isso. Você ensina os animais a gostar do seu manejo. Você tem que ensinar eles a gostar do manejo. Não adianta simplesmente pegar, prender, bater, furar e soltar. Elas nunca vão gostar do manejo. Certo? Então hoje o que é que eu gostaria de vocês? Que a gente, primeiro, antes de colocar os animais na instalação que a gente vai trabalhar, vamos verificar se na instalação tem algum ponto, algum objeto ou algo que possa machucar os animais. Então vamos procurar ver se tem prego solto, se tem ripa solta, se tem arame, certo? Porque um bico de arame pode furar o olho de uma ovelha, pode causar uma laceração. Aqui a gente tem, ó, no meio das ovelhas, reprodutores, né? São animais com valor agregado alto, né? Foi buscar longe esses animais, né? Para agregar essa genética deles aqui. Então, com a falha de manejo, você pode causar uma lesão no testículo de um reprodutor desse, perder o reprodutor ou furar um olho de um reprodutor. Então, antes a gente vai fazer o caminho do manejo. É o caminho, os animais vão ser manejados. A gente vai percorrer e procurar. Se tiver algum parafuso, a gente vai tentar retirar. Se tiver alguns pregos, vamos tirar. Se tiver alguma madeira solta, vamos tentar prender. Então isso é todos os dias antes do manejo. Quem for responsável for o Cristiano, que é um dos líderes aqui de vocês. O Cristiano vai chegar antes de manejar logo cedo. Hoje é 1º de fevereiro, um exemplo aqui. 1º de fevereiro a gente vai manejar. Então ele já vem logo cedo, antes de prender as ovelhas, vai olhar se tem alguma ripa, algum prego, alguma madeira. Faz o caminho todinho. Vai ver se as porteiras estão funcionando, porque uma porteira sem funcionar, além de atrasar o serviço, pode machucar alguém, tá? Eu já vi muito isso, achando porteira solta, o vaqueiro, o tratador vai, na hora que ele vai pegar a ovelha, bate a ovelha, a porteira cai no pé. Então, vê se está tudo adequado para realizar o manejo. Se não tiver, não começa o manejo e vai fazer as correções e posteriormente ainda fazer o manejo. Aqui, porque eu gosto muito do sistema que vocês usam e o Cordeiro de São Francisco usa. Lá embaixo na baia tem muita sombra, tem árvore. Aqui tem sombra. As ovelhas foram pro sol porque a gente está aqui na sombra, né? Então, elas só foram pro sol porque a gente está aqui na sombra. Mas vocês têm sombra para elas esperarem. Elas não estão esperando o manejo no sol quente, né? Elas têm aqui uma área de conforto que é muito importante para que no manejo ela não estresse. E também a área onde elas vão ficar presas esperando para tomar a vacina ou suplemento ou vermífugo também é sombreado. Isso é muito importante. Promover um conforto para o animal. Aqui tem água disponível e lá, ao terminar o manejo, também elas vão para uma instalação que tem água disponível. Então, a gente está minimizando os possíveis estresses que vão causar perda no rebanho, tá? Então, primeiro ponto, a gente vai olhar se está tudo ok lá, certo? Segundo ponto, vamos olhar os equipamentos de trabalho. Hoje a gente vai fazer um medicamento injetável, então vamos verificar se a pistola foi devidamente esterilizada, se ela está calibrada, se a agulha é apropriada para a categoria animal e se é apropriada para o medicamento. Aquele ponto que a gente sempre reforça, tem agulha grossa, mais grossa para produtos mais oleosos, agulhas mais finas para produtos mais aquosos, tá? Mais comprida para muscular, curta para subcutâneo. Então tem medidas tanto de comprimento como de grossura para cada produto e para cada animal que a gente vai utilizar, tá certo?
Então vamos começar aqui primeiro, dando uma volta no caminho que as ovelhas vão e vamos ver se a gente encontra alguma falha pra gente corrigir, beleza? Aqui primeiro olhar a porteira, né? A porteira tá firme, ó. Não vai cair, machucar ninguém, né? Não cair no cano, quebrar o dedo de alguém. Essa porteira, quando sair essa porteira, elas vão ficar... Esse espaço aqui, elas não vão ficar presas, porque esse espaço aqui tem muito sol. Ele é só uma área até chegar na área coberta. Então aqui, ó, tem arame. A gente vai pegar esse arame, torcer, para esse arame ficar pelo outro lado. Nunca ficar a parte que possa ferir os animais pro lado de dentro. Sempre aqui o arame pro lado de fora. Procurar se tem aqui, então, prego, certo? Não tem prego. Podem vir acompanhado. Podem vir acompanhado. Essa área aqui, a gente consegue deixar em espera 30, às vezes 40 animais sem causar muito estresse nas ovelhas. É uma área aqui que vocês podem ver aqui, ó. É uma área simples. Aqui, o Cordeiro São Francisco sempre busca a funcionalidade, ó. Pallets, certo? Não tem prego, não tem prego. Tem um arame em cima aqui, ó. Cristiano, por favor, tosse ele, coloca pra dentro esse arame. Não tem prego. É uma área toda limpa. O piso, né? Não tá esburacado. É um piso de pedra, certo? Uma cama que é deixada aqui já pra questão de casco, não tá pisando na pedra, tá certo? O caminho pra onde elas vêm. Uma porteira. Também não tem, os pregos foram todos batidos para evitar que o animal venha passar e causar alguma lesão. Então o caminho que eles vêm por aqui está todo livre, não tem prego nem parafuso solto, tá? Então aqui, a gente tem um corredor, certo? Nesse corredor, se você for fazer a aplicação de um produto que não precise pesar, por exemplo, uma vacina, que a vacina é dose única, você pode fazer aqui no corredor, certo? Vai contendo um animal por vez e faz a medicação. Como hoje o produto que a gente vai utilizar requer pesar, que é um produto, a dose é baseada por quilo de peso do animal, primeiro, os animais vão entrar aqui na balança, certo? Vamos conferir o peso do animal. Posteriormente vai ser feita a administração aqui na saída e o animal é liberado. Temos aqui duas formas de manejo, ou para o lado direito, onde ele vai entrar para essas baias, ou para o lado esquerdo, onde eles vão ser liberados para piquete, ou voltar para a baia onde estava, ou, em caso de necessidade, eles vão ser destinados a outra baia, certo? O sistema é bem simples, sombra, olha o conforto, árvores. Aqui foi escolhido o local porque estão os animais que aguardam posteriormente o manejo até voltar para sua baia. Eles estão em um piquete com sombra e água, tá? E ainda existe um coxo, caso seja necessário, se o manejo for mais longo, se você quiser alimentar os animais, também tem um coxo ali com disponibilidade, para disponibilizar a alimentação para os animais, tá ok? Então, pessoal, aqui, como eu falei, tem uma área coberta. A gente colocou a quantidade de animais, não contei se foram 30, foram 40, certo? Você viu que o lote era grande, o lote era mais de 200 animais, então a gente trouxe uma quantidade pequena de animais para não imprensar aqui, tá certo? Aqui, na Cordeiro São Francisco, tem um corredor para vacinar. Mas se você não tiver na sua propriedade, como é que você vai fazer? Então eu vou mostrar hoje, vou mostrar aqui, como você vai conter o animal para fazer a medicação. Agora antes, preste atenção, eu vou explicar a forma correta de manejar a pistola, ok? Bem, pessoal, antes do manejo, você tem que preparar ou uma pistola, essa aqui é do fluxo contínuo, uma das minhas preferidas, tá? A gente calibra a dose do produto que vai ser utilizado, tá? Mas se você for fazer medicação em poucos animais, 2, 3 ou 5 animais, você, de preferência, seringa descartável, tá certo? É muito importante usar a agulha correta, adequada para a categoria. Essa daqui
utilizada para produto subcutâneo, tá? É um produto aquoso, tá? Aqui a gente vai usar o RoboForte, que é um suplemento, e a pistola de fluxo contínuo, tá certo? Primeiro, vou mostrar para vocês como se a gente não tivesse um tronco, né, para trabalhar, como se a gente tivesse apenas uma baia para fazer o manejo, tá certo? Então aqui o Hélito vai ajudar, vai segurar o animal e a gente vai medicar. Pessoal, vamos fazer a administração agora. Luvas, sempre lembre, produto veterinário, muito dele absorve pela pele. Então se você estiver utilizando um produto de manhã, de tarde, de noite, você vai ter uma absorção de um produto e ele pode ter alguma reação não desejada, certo? Então, vai aplicar medicamentos, luva, tá? A ovelha está contida, o Hélio está segurando essa ovelha aqui. Existem várias partes do corpo, né, que podem ser feitas subcutâneo. A minha de preferência é aqui. Axila, sovaco, depende da região aí de onde você está fechando. Então, pessoal, sempre faço a prega, tá? Não deve fazer a prega nesse sentido, porque a agulha pode atravessar. A prega sempre nesse sentido. De cima para baixo, tá? De cima para baixo. Ó, o animal pular, você não aperta, espera ele se acalmar. Aplica a dose, tira, solta. Fez um botãozinho, vocês estão percebendo que fez um botãozinho aqui? Tá bem pra ver ele aqui, ó. Eu vou esticar, ele vai sumir, ó, tá? Ou seja, não vazou nada. Foi aplicado da forma correta, o animal recebeu o produto na dose correta para ser administrado nele. Aí, muito importante, de cima para baixo, puxar, tirar e soltar. Essa é a ordem. Sem pressa, sem agonia. Mas, Léo, eu tenho um rebanho de 1000 ovelhas, não consigo fazer no dia. Não tem problema, faça 200, faça 300, marque as ovelhas que foram medicadas e depois volte no outro dia para fazer. Não existe nenhuma regra que diga que tem que ser medicado todos os animais no mesmo dia. O importante é que seja medicada com calma, sem estresse e da forma correta, ok? Soltou, aqui ele vai soltar esse animal do lado de fora para ele não tomar 2 doses, tá? E vamos mostrar agora como faz a medicação dos animais no tronco, beleza? Quem tem, como aqui no Cordeiro São Francisco, a possibilidade de trabalhar com o tronco, né? Muitos colegas chamam de corredor, né? Prende, coloca a quantidade de animais que fiquem confortáveis, que ela não fique pisoteando, nem venha machucar uma a outra, certo? Esse corredor aqui dá para uma balança, certo? Cristiano vai pesar o animal, vai me dizer o peso, ele me diz o peso, eu confiro e na saída da balança a gente vai fazer a medicação, tá ok? Vamos lá então. quilos. 39 quilos. Então, ele é um para 20. Suplemento a gente arredonda para dose superior ou de meio e meia dose. A minha pistola tem de meio e meia dose, mas no caso 39 kg a gente arredonda para 4, vai dar 2 ml, porque a dose desse produto pode ser, a indicação da dose desse produto é 1 ml para cada 20 kg, tá? Em caso de rebanhos que não tem balança, esse produto pode ser feito até 3 ml de ovelha adulta, tá ok? Mas, como a gente também vai falar aqui um pouquinho, no caso da próxima aula, sobre custos e despesa de manejo sanitário, se você tem uma balança, você faz a dose correta e evita desperdício. Ele vai conter a ovelha aqui quando ela sair, certo? Sempre, pessoal, de preferência, trabalhar 2 pessoas no mesmo princípio. Aí tu vai colocar a mão por aqui pelo fec, assim, pronto, fica mais fácil para segurar ela, tá? Mesma coisa, de cima para baixo, prega, aplica, puxa, solta, não teve vazamento nenhum, tá? Outro detalhe, pessoal, não tem que estar beliscando couro de animal, não tem que estar massageando couro de animal. O ato de massagear só vai aumentar a chance de você empurrar a sujeira para dentro, tá? Medica, solta. Agora vem aqui acompanhar como funciona o Cordeiro São Francisco para animais medicados e animais não medicados. Ó, que é o seguinte, tem 2 opções aqui na saída do tronco de vacinação. Ou ir para esse piquetezinho de espera, é um piquete que tem água, sombra, sal mineral e se necessariamente pode ser colocado ração ou um volumoso só. Ou ela vai retornar para a baia dela de manejo. Então, se eu abrir para cá, ela retorna para a baia dela, tá? Como ela já tomou medicamento, ela não vai retornar para a baia. Ela vai vir para o piquete de espera. Pode soltar. O animal saiu sem correr, sem estar estressado.
vai procurar os animais que já foram medicados, que estão separados aqui no lote, ou vai beber água, vai descansar, sem estresse. Lembra que a gente fala no estresse, já falei aqui acho que mais de 10 vezes para vocês. Muitas vezes o principal problema no seu manejo sanitário está em a sua equipe não estar treinada e capacitada para realizar da forma correta, beleza? Ao final do manejo é comum às vezes sobrar medicamento aqui, certo? Dentro da pistola de vacinação. Então esse medicamento ou você aplica em outro animal ou ele é descartado. Não pode voltar para o frasco. Você não vai injetar de novo, tá certo? Tem que lembrar que ele já passou por pistola, tem agulha, tem... Então aqui não é mais o ambiente estéril que é o frasco, tá certo? Apesar de você ter feito um processo de higienização, você não pode colocar de volta dentro do frasco, ok? Então, produto aqui dentro ou você aplica ou descarta. Olá pessoal, bom, eu sou o Fabinho aqui da Cordeiro São Francisco e quero falar um pouco do que a gente faz aqui e dizer da importância dos manejos sanitários, né? Dessas novas técnicas. Na verdade não é nova, são técnicas que a gente implantou no nosso rebanho, que a gente não fazia quando a gente iniciou aqui o rebanho, a criação do Cordeiro São Francisco, e que através do calendário sanitário do Dr. Léo, a gente adotamos algumas técnicas que vêm dando um grande resultado. A fazenda a gente iniciou aqui já há quase 3 anos e agora o Dr. Léo Pinto também vem fazer parte da equipe da gente aqui e a gente só tem a agradecer a eles, né, pelos cursos que vem dando. Aqui nossa equipe também, toda a nossa equipe é treinada pelos cursos do Dr. Léo. E o resultado está aí, ó. O resultado está aí. Aqui são ovelhas paridas, como vocês podem ver. Aqui a gente tinha muita perca de ovelhas com aborto, a mortalidade de borregos era alta. E a gente, a partir dessas técnicas, com a verificação, adotamos esse calendário sanitário e outras técnicas que a gente ainda está implantando, a gente melhorou muito, né? Graças a Deus vem melhorando muito e o resultado aqui está show de bola. Graças a Deus, ovelhas, aqui são as ovelhas paridas e do outro lado são as ovelhas pré, né? São ovelhas também que estão show de bola. Só tenho a dizer isso, né? Que graças a Deus o rebanho vem melhorando e a minha intenção é que cresça mais ainda, né? Minha intenção é que esse rebanho, esse trabalho que eu venho fazendo aqui, a gente só quer expandir. Eu quero expandir isso aqui. Alagoas tem muito espaço para a ovinocultura, né? A aceitação das carnes também. Nós fazemos os cortes dos cordeiros. Temos os cordeiros super precoces, com acabamento de carcaça excelente. Já fazemos os cortes. Temos uma loja de carnes desses cortes em Arapiraca, que é a Beef Prime. E é isso. A gente tem que buscar o que é melhor, né? Buscar inovar, buscar o que tem de melhor em tecnologia, produtos bons, não só na orientação de quem está vendendo na loja, mas a orientação certa dos veterinários, dos zootecnistas, que aí sim a gente está certo. Não tem como errar, tem que seguir as orientações de quem tem, dos profissionais, a gente só tem a ganhar. E com certeza o meu rebanho aqui é para crescer, né? O Cordeiro São Francisco, fé em Deus, vai crescer ainda mais. Valeu? O que eu queria te dizer agora é que você está a um passo de ter nas suas mãos um plano detalhado para prevenir e combater as principais enfermidades que acometem os ovinos e te levam a ter tantos prejuízos financeiros. E você pode estar se perguntando agora, Léo, e como eu consigo dar esse passo? Através do programa Rebanho Blindado, um programa de treinamento totalmente pensado em você, ovinocultor, que enfrenta dificuldades para controlar qualquer tipo de mortalidade no seu rebanho. Um programa com metodologia comprovada e que em menos de 3 meses estará mudando a realidade do seu rebanho. E você já sabe bem que a mortalidade é quem tira o dinheiro do seu bolso. Você aprendeu comigo aqui nessa jornada que para você ter o rebanho blindado contra qualquer tipo de mortalidade, você precisa dominar os 3 pilares essenciais da ovinocultura: sanidade, reprodução e nutrição. Dentro do programa Rebanho Blindado, eu te entrego todo o passo a passo para que você e sua equipe desenvolvam habilidades necessárias para conduzir de forma correta e segura as principais práticas de manejo sanitário. E não só isso, como eu falei acima sobre a importância dos outros 2 pilares, reprodução e nutrição, vou te entregar um super bônus: os cursos Dominando a Reprodução dos Ovinos e a Chave da Nutrição dos Ovinos, para que você alcance o sucesso na sua criação
de uma vez por todas. Você terá acesso a uma área de membros exclusiva com a gravação completa das aulas para você assistir quantas vezes você quiser. São mais de 100 aulas gravadas, práticas e teóricas, abrangendo os mais importantes temas da ovinocultura, que são importantes para você ter resultado. Eu vou agora aqui abrir a plataforma. Diretor, me tira da tela, coloca só a plataforma para que você possa ver tudo o que você recebe ao fazer parte do programa Rebanho Blindado. Vou abrir aqui agora, viu? Segura aí. Você vai entrar aqui no programa Rebanho Blindado. Eu separei de uma forma, que é a forma que eu gosto de treinar as equipes no campo quando eu chego. Tá? Então tem uma aula de boas-vindas, né, para a gente apresentar o programa. Tem manejos sanitários fundamentais. Esse bloco aqui inicial, você vai entrar e serão as primeiras aulas que você vai assistir. Depois você vai ver as aulas de enfermidade, mas esse daqui é o bloco inicial. Você vai ver introdução ao manejo sanitário, vacinação, cuidado e eficácia. Essa aula aqui de vacinação, cuidado e eficácia, eu lhe garanto que você não tem em local nenhum. Não existe. Essa metodologia desenvolvida por mim e que quem utiliza vê o resultado antes de utilizar e após aprender essa metodologia. Tá? Então é um curso completo, ó, são 72 aulas, né, entre aulas práticas e aulas teóricas. Tá? A gente tem aqui um programa que eu sou conhecido nacionalmente, né, pelo cara da sanidade, mas eu, quando fui fazer meu mestrado, eu já contei isso um pouco para vocês, minha paixão era a reprodução. Então, o conteúdo de reprodução é tão profundo quanto o conteúdo de sanidade. Tá? Então, tem detalhado o que você precisa. Então, tem manejo, introdução ao manejo reprodutivo, tem reprodução da ovelha, critério de seleção de reprodutor, critério de seleção de matrizes. É uma aula que um aluno meu disse que mudou a cara do rebanho dele quando ele achou essa aula, que é a aula de descarte, que ele não sabia a importância do descarte. Muitos criadores não sabem disso. Eu tenho uma aula explicando para você como você tem que fazer para descartar o seu rebanho e a importância disso na sua seleção. Tá? Então, é outro curso muito completo, são 25 aulas, são 16 horas de aula para você assistir a hora que você quiser, o momento que você quiser, quantas vezes você quiser, você abrir o seu computador, assistir com a sua equipe antes do manejo, eu indico isso. Você chega um pouco antes do manejo na fazenda, abre o seu computador aqui assim, ó, vamos assistir a aula. Então o pessoal que está executando o manejo junto com você, está vendo como deve ser feito. Tá? E tem aqui um bônus que ninguém tem esse bônus aqui. As aulas de nutrição são aulas minhas e do Zé Reinaldo. O Zé Reinaldo tem doutorado em nutrição. É um cara que vive no berço da ovinocultura nacional, Juazeiro, Petrolina, aquele meião ali do Brasil, do nosso sertão. É um dos caras que mais atende parte nutricional de ovinos no Brasil. Ele roda demais ali, não só lá, né? Porque depois que ele terminou o doutorado, é dando palestra em vários locais do Brasil e treinamento. Então, esse conteúdo aqui é meu e dele. Então, é um conteúdo de quem vive a nutrição da ovinocultura, tá? Então, você vai poder tirar qualquer dúvida que você tem de nutrição direto com isso aqui. E tem aulas práticas também, certo? Para quem gosta de se aprofundar, quem gosta de estudar mais, eu separei aqui alguns artigos científicos que eu já li, que eu considero que tem um conteúdo interessante para você dar uma olhada, tá? São 75 artigos sobre diversos temas, desde verminose, fotossensibilização, tá? Materiais elaborados por pesquisadores, por Embrapa, por universidades, tá? Então isso aqui é para quem gosta de se aprofundar. Agora, para quem gosta de prática, tá? Tem manuais que eu, com a minha equipe, elaborei. Então é um manual prático, é book. Você entra, você abre, você já tem acesso direto àquilo. Esses e-books aqui que eu vou mostrar só um pouquinho, tá, pessoal? Porque eu não posso mostrar muito dele não, porque esse é um conteúdo que faz parte do curso, tá? Eu vou abrir o e-book do programa Rebanho Blindado, que esse e-book aí, todo mundo que é aluno utiliza ele como base para os manejos, imprime, encaderna, deixa aqui ó, penduradinho. No dia do manejo, qualquer dúvida está na mão, tá? Então é um material espetacular, é um material que a gente preparou com muito zelo, muito cuidado e tem muito do que eu uso na prática quando eu faço atendimento aqui dentro desse manual, tá? Vou abrir só um pouquinho para você dar uma olhada na qualidade do material que a gente disponibiliza, tá? Então, tem desde parte desse conteúdo que vocês viram aqui, explico o que é o calendário sanitário, a importância dele, explico mais profundamente a questão dos manejos sanitários diferentes que vocês viram aqui comigo, tá? E a gente vai explicando, mostrando o local certo de aplicação e dentre outros manejos, né, que eu não posso mostrar muito, que faz parte do curso, tá? Além de tudo isso aí que você viu, você receberá também um calendário sanitário personalizado, elaborado exclusivamente para o seu rebanho por mim. Esse calendário que eu desenvolvi é um importante instrumento para o controle das principais enfermidades que acometem os ovinos. Com ele, você saberá de forma segura quais vacinas devem ser administradas por ano, qual época do ano,
qual categoria deve tomar determinada vacina, quando vacinar seus animais e assim, de uma vez por todas, garantir um rebanho blindado para você. Então o calendário é uma ferramenta de trabalho que você precisa ter em seu rebanho. Eu ainda preparei alguns bônus, alguns já mostrei para você, né, que foi o e-book. Esse e-book é esse manual que eu recomendo você imprimir e ter, tá? Mas tem diversas planilhas, pessoal. Planilha para controle de gasto sanitário, planilha para dosificação de medicamento, para você não errar a dose de medicamento, planilha de avaliar relação de custo e de faturamento dentro da sua propriedade. Tudo isso para auxiliar você nesse controle, tá? Tem manual e planilha de estação de monta, para você saber quando colocar o reprodutor, quando vai nascer, qual a data de apartar, tudo isso facilita o seu manejo reprodutivo. Um manual de recebimento, isso é extremamente importante. Né? Sempre está chegando animal do seu rebanho, ou você tem esse manual para evitar que você tenha problemas maiores, né, de problemas sanitários, de surto, esse manual vai garantir que isso ocorra em seu rebanho. Um manual para você coletar fezes para OPG, muito produtor, muito criador não sabe como é fácil e simples fazer um exame de OPG. E isso pode te ajudar, não, isso vai te ajudar a determinar qual o melhor vermífugo para atender o seu rebanho de forma mais eficaz naquele momento. E tem um manual explicando como faz isso. Se você chegou até aqui, significa que esse programa pode te ajudar. Tenho certeza que você se identificou com o nosso programa. Eu sei disso porque eu fiz ele pensando em você. Fiz ele para te ajudar a resolver os seus problemas. Eu quero te mostrar que um bom manejo sanitário nada mais é do que um programa bem estruturado e técnico. Basta seguir o passo a passo certo, sem inventar a roda, o passo a passo que vai reduzir as suas perdas e aumentar o seu lucro. Você terá nas mãos um guia para ajudar no dia a dia da sua cabanha, um padrão de treinamento para seus colaboradores. O único trabalho que você vai ter que fazer agora é colocar em prática. E eu te garanto que em menos de 3 meses você terá alcançado a realidade de blindar o seu rebanho. Você com certeza deve estar aí pensando, Léo, eu quero fazer parte do programa Rebanho Blindado. E como eu faço parte desse programa? Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, eu estarei abrindo as vagas para a nova turma do programa Rebanho Blindado. Mas não se preocupe, nossa condição é acessível a qualquer ovinocultor. As condições de pagamento são facilitadas e eu posso te garantir que é o programa mais barato e completo do mercado. Você não terá desculpa para não entrar nessa nova turma. Eu poderia cobrar facilmente num curso desse mais de R$5.000. Isso é fácil, pela quantidade de material que eu estou disponibilizando. Mas a minha intenção aqui é ter um programa acessível que possa te ajudar de uma vez por todas a ter um rebanho blindado e lucrativo. O programa Rebanho Blindado está custando apenas 12 parcelas de R$ 79,70. Se você calcular aí, não dá nem R$3 por dia. E tem mais, para aqueles que entrarem no programa nas primeiras 24 horas ganharão um desconto exclusivo para ajudar aquelas pessoas que estão realmente dispostos a blindar o seu rebanho e não querem passar mais um dia sequer fora do nosso programa, perdendo tempo e dinheiro. E não é só isso, eu tenho tanta confiança nesse método que eu estou dando 15 dias de garantia para você fazer sua inscrição, entrar na plataforma, ter acesso ao nosso programa e decidir se realmente ele é o programa que você quer. Tenho mais uma surpresa para vocês. Os 50 primeiros alunos que entrar nessa nova turma vão poder concorrer ao sorteio de um reprodutor PO do meu rebanho. Beleza? Tá aí a foto e o vídeo do reprodutor. Preste muita atenção nas instruções a seguir. Se você quer entrar na nova turma do programa Rebanho Blindado, você receberá às 8 horas da manhã, nos grupos de WhatsApp, no seu e-mail, um link para que você possa realizar sua inscrição. Preste atenção, amanhã, às 8 horas da manhã, serão abertas as inscrições para a nova turma do programa Rebanho Blindado. Tem mais uma coisa, pessoal, eu posso adiantar que você terá somente 5 dias para garantir sua vaga. As vagas abrem amanhã e fecham na próxima terça. Essa oferta, esse ano, eu não abro mais, então são só 5 dias para você se inscrever. Agora eu quero o seu compromisso. Aqui na descrição desse vídeo, eu disponibilizei um link de um grupo VIP. Esse grupo é aberto para que você possa mandar mensagem e tirar toda e qualquer dúvida sobre o programa Rebanho Blindado. Se você tiver qualquer dificuldade na hora do pagamento, não tem limite no cartão, não tem cartão de crédito, fala com o nosso suporte no WhatsApp, no link abaixo desse vídeo, ou chama um dos administradores do grupo, beleza? Se você chegou até aqui e ficou com alguma dúvida, aproveita agora e deixa aqui embaixo seus comentários. Ou vai lá no meu perfil do Instagram, leopinto.cordeiro. Estou totalmente à disposição para te ajudar nessa jornada rumo ao rebanho blindado e lucrativo. Abraço e aguardo vocês.